Olá, todo mundo. Eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. Nós estamos aqui no nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água e nada melhor do que receber a doutora Sandra Akemi Shimada Kishi, que fez a gentileza de nos atender para falar sobre água. Ela que é uma pessoa que tem trabalhado muito sobre esse tema, tem uma preocupação especial. Ela é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito Ambiental pela Universidade Metodista de Piracicaba, e ela é procuradora regional da República, no Ministério Público Federal da Terceira Região, vice-presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, a BRAMPA, membro do Instituto Global do Ministério Público do Meio Ambiente e gerente e coordenadora geral do projeto Conexão Água do Ministério Público Federal da Quarta Região. Autora de inúmeros artigos, palestras e livros. Muito bem, muito obrigado por estar com a gente. Por favor, se apresente para todos aí. Obrigado, Sandra. Sempre um prazer falar com você. Em primeiro lugar, Everton, a satisfação é toda minha. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês do Instituto Água Sustentável, professor Água, Everton de Oliveira. Estou aqui à disposição de vocês no que puder colaborar em relação a esses temas palpitantes, temas importantíssimos da ordem do dia. E, enfim, teremos uma ótima conversa aqui hoje, assim espero. Muito obrigada pelo convite, muito gentil da sua parte. E obrigada por essa apresentação. Nós é que agradecemos, com certeza conversar com você vai ser muito interessante, como sempre. Por favor, Sandra, você iniciou seus trabalhos com água, né? Como você iniciou esses trabalhos? E qual o papel do Ministério Público na defesa dos recursos hídricos? A gente tem uma gama de participantes, né, de atores, como costuma se dizer, em relação à água. Qual que é o papel do Ministério Público? Como é que você começou e como é que você está com isso no Ministério Público? Bom, minha história em relação às águas, ela se confunde um pouco com a própria história da Sandra Kishi e Ministério Público Federal, onde eu ingressei em 1995, e as questões se misturam porque desde logo eu percebi e me apoderei da importante missão do Ministério Público na defesa do meio ambiente e das águas, água de qualidade para todos. Então, sabendo desse objetivo estratégico do Ministério Público, logo de início eu me apaixonei pelo tema e desde então eu atuo, são aí quase 25 anos de atuação em defesa do meio ambiente, lembrando que esse objetivo estratégico do Ministério Público está na Constituição brasileira, não só no capítulo de meio ambiente, mas também no capítulo da ordem econômica, porque nós sabemos, né, esse ouro azul que é a água que tem a sua importância destacada, porque, como sabemos, não sei se já acompanharam essa conclusão de que 3 em cada 10 pessoas não têm acesso à água potável em casa e 6 em cada 10 não têm acesso a esgotamento sanitário, a saneamento básico, né? E a própria nova lei 14.026 de 2020, que é o novo marco legal regulatório, pontuou que nós precisaremos de 500 bilhões de reais para os investimentos, para que os investimentos possam cobrir a necessidade da universalização com o saneamento. Então, foi dessa forma que nós começamos os nossos trabalhos no Ministério Público. Falando de ouro azul, recentemente houve um documentário já disponível, Senhores da Água, de Jérôme Fritel. É muito interessante, porque expõe todos os conflitos numa verdadeira guerra pela água atualmente, e as pessoas poderiam assistir a um documentário muito real que reporta o valor econômico da água, porque a água
é um bem escasso e, geralmente, todos os bens escassos têm o seu valor econômico. Então, não é uma questão de caridade o acesso à água, tampouco é uma questão de livre acesso, mas sim é uma questão de justiça social e de dignidade da pessoa humana, exatamente como prescreve a Constituição Federal, como eu disse, na ordem econômica e no capítulo do meio ambiente. Então, esse foi meu início dos trabalhos com água, Everton, desde 1995. Muito legal, muito legal. Nós trabalhamos juntos no projeto Conexão Água, né? Você pode dizer para a gente o que é o projeto Conexão Água, quais são as atividades dele, né? Como é que ele pode facilitar o acesso da população sobre as informações de qualidade de água? Como é que ele pode estimular controle social, gestão participativa, todo o arcabouço de como ele foi feito e os objetivos dele? Você pode dar uma esclarecida para quem se interessar? Pois não, Everton. O projeto Conexão Água, ele, na verdade, ele começou em 2017, mas eu gostaria de falar um pouco antes, né, do Claro, claro. Conexão Água, que eu fiz parte nessa trajetória desde 1995, no MPF, do GT Águas. Eu integrei o GT Águas desde 2004 e a partir de 2009 até 2014 eu coordenei o Grupo Nacional de Águas do Ministério Público Federal. Isso foi um início de um trabalho institucional que me deu a capacidade de poder enxergar as realidades de demandas em termos de Brasil para a questão hídrica. E essa experiência criou a semente em mim de idealizar algo novo, pensar em algo novo em nível de projetos. E pensar em nível de projetos dentro do Ministério Público exige tudo o que se exige em qualquer outro projeto, ou seja, planejamento estratégico, análise e mapeamento de riscos e padrões de desempenho para um projeto. Então, nasceu o projeto Qualidade da Água primeiro, em 2014, 2015, desculpa, logo depois que foi extinto o GT Águas, e em 2017 o projeto Conexão Água. O projeto Conexão Água, então, Everton, é uma evolução do projeto Qualidade da Água, na medida em que nós observamos que era muito premente, era muito necessária a gestão da comunicação e da boa governança da água. E como exercitar isso? Como pôr isso em marcha? Então, idealizamos uma governança colaborativa. Dessa governança fazem parte grupos intersetoriais de, óbvio, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário e também do setor empresarial, industrial, dos órgãos públicos gestores e dos órgãos de controle também. Controladoria Geral da União, TCU, Banco Central, CVM, universidades, academia, ONGs, terceiro setor, enfim, gestores públicos e privados, e todos articulados para interagir em boas práticas e alcançar objetivos comuns. E nós fazemos isso com uma metodologia que você bem sabe, você participa das nossas reuniões, é a metodologia resolutiva, que é aquela metodologia de construir canais de comunicação e estratégias coletivas para poder alcançar um objetivo comum. Então, por exemplo, se o objetivo for governança colaborativa para elaboração e construção de planos de segurança da água, nós criamos as oportunidades e os grupos para construir as estratégias para chegar coletivamente a esse objetivo de um plano de segurança da água, por exemplo. Só para citar um exemplo prático, Everton. É verdade. Pode citar algum exemplo também em relação ao marco do saneamento, que a gente fez uma discussão grande de alguns pontos que iam ser cobertos pela lei, né? Com certeza, nós fizemos uma discussão, não chegamos a participar das audiências públicas e das consultas públicas, efetivamente, em termos presenciais,
mas colaboramos com discussões, visitamos institutos, Sim. eventos no IPEA, em Brasília, no próprio Ministério das Cidades, né? No então Ministério das Cidades, enfim. Tivemos uma atuação em nível de grupos intersetoriais também dentro do Ministério das Cidades, sobre reuso de água, Sim. enfim, foram várias atividades. É verdade. O Conexão Água não teve diretamente, mas vários dos membros participantes do Conexão Água estavam participando também da discussão da lei, né? Então a gente levava as discussões que tinham sido feitas no Conexão Água por seus grupos setoriais, industriais, todo mundo levou para lá também várias das questões que foram discutidas no nosso grupo, foram levadas indiretamente. No fundo, acabou sendo muito bom, porque a gente usou as discussões, apesar de não estar representado diretamente pelo projeto. Muito legal. Exatamente. A construção das estratégias coletivas colabora para mais ideias, mais sugestões técnicas, muito bem embasadas, e o melhor, nós não interferimos, enquanto conexão, digamos, na desconstrução de ideias, mas na soma de várias ideias, e levamos essas discussões para abrir para o público em geral todas as possibilidades de preocupações e olhares que um planejamento e uma análise de risco, em termos mesmo de acompanhamento de um projeto de lei, precisa ter. Então, é nesse nível que o projeto Conexão Água trabalha. Uma das instâncias, né, que são várias as atividades que nós desenvolvemos, várias Então, foi vai, é verdade. Nesse ponto que você está falando, quais as deficiências que você acha na informação ao consumidor quando o assunto é a água potável? Você acha algum culpado nessa falha de informação? O que a gente tem que fazer? Na verdade, culpado sempre há, né? Culpado é o gestor. Culpada sou eu, enquanto gestora do Conexão Água, por exemplo, quando em 2014 surgiu em dezembro um relatório da ONG Artigo 19, colocando a concessionária de água, de abastecimento de água de São Paulo e o projeto Conexão Água no menor índice de compliance para transparência possível. Ou seja, a culpada quem é? A culpada era eu, enquanto A gestora do Sandra, eu Conexão. lembro dessa história. Então há culpado sim. O culpado é sempre o gestor. E falar em gestão adequada hoje é falar sobre o assunto mais importante do novo marco legal do saneamento. Só com uma gestão adequada, que nós vamos conseguir, mediante uma governança colaborativa também interfederativa, é que nós vamos conseguir lidar com esse assunto tão desafiante que é o saneamento básico e a universalização desse serviço. Então, quando nós falamos em deficiência da informação, na verdade, tem que começar lá de trás, do próprio conceito da quantidade, né? Nós estamos falando de água, quando nós falamos de água, nós falamos de que bem? Nós estamos falando não de um bem abundante, quanto muitas pessoas consideram, né? Nós estamos aqui no planeta Água, mas na verdade o Brasil ele detém 12% da água do planeta, mas 12% de quanto? 12% de menos de 1,9% de água doce. Que nós estamos falando da água de beber, da água de qualidade, água de beber. E desse 1,9% de água doce do planeta, o Brasil tem 12%, ou seja, é um valor pequeno, é uma quantidade, nós lidamos com escassez, esse é o dado. Nós lidamos num nível de escassez, então, portanto, num nível de gestão de crise contínua, porque a escassez é a palavra, né, de escassez hídrica é a situação real, né, para o Brasil em termos de água. Então, quando nós trabalhamos deficiência da informação,
desde os primeiros conceitos até a ponta, até a questão da, por exemplo, gestão, transparência ativa, porque não basta dar acesso às informações hídricas, nós precisamos facilitar esse acesso. E nós temos também que conjugar, por exemplo, nós temos a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei muito recente, no final de 2019, e que ela foi, de certa forma, ajustada pelo novo marco legal do saneamento, porque a Lei 14.026 acabou definindo as questões de investimentos por investidores, bancos, fundos de investimentos, ávidos por investir no mercado da água, mas colocando as questões reais de riscos que devem ser olhados. Então, por exemplo, nos contratos de gestão de saneamento, a questão do fator social e do fator ambiental no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Claro. Então, a partir do momento em que nós olhamos para a universalização e aceitamos a escolha social do saneamento, nós estamos olhando para essas questões ambientais também na parte contratual e na valoração do equilíbrio econômico-financeiro das relações contratuais. Esse dado foi muito importante e ele está abarcado no novo marco regulatório, e daí a importância para poder suprir eventuais deficiências de informações sobre riscos, porque o aparente baixo risco, ou seja, o risco mal avaliado e as questões das tarifas precisam ser melhor analisadas, se eu colocar um facho de luz em cima desses assuntos, para que possa o consumidor e também o investidor trabalharem e fazerem jus ao serviço com bastante tranquilidade. Então, muito bom, muito legal isso aí, verdade. Uma pergunta para você, na questão da água potável, tem um ponto do Ministério Público que a gente precisa sempre de uma clareza das funções. Tem um conflito imenso nas competências entre agência reguladora, vigilância sanitária. Às vezes tem uma lei que a vigilância segue um negócio, as agências seguem outro, e localmente vale a vigilância sanitária, porque ela está muito mais próxima dos municípios, né? Quem acaba apanhando é o sistema de água como um todo. A indústria, os usuários, quem oferece o serviço, todo mundo sofre, né? Por causa dessa bagunça. Será que o novo marco do saneamento vai conseguir acabar com isso daí? Como é que o Ministério Público pode ajudar para tentar minimizar esses conflitos todos? Olha, o novo marco do saneamento ajudou, sim, e ajudou no seguinte sentido, na medida em que colocou expressamente a necessidade da integração dos vários planos. Integração do plano de saneamento com o plano de desenvolvimento urbano, com os planos de segurança, plano de segurança da água, com os vários planos, plano diretor, enfim, na medida em que a lei traz expressamente essa necessidade de integração dos planos, a articulação das gestões várias são consequência. A articulação vem a reboque disso, dessa integração dos planos. Então, é esse fator fundamental, a necessidade da articulação, a resposta para o desafio da separação e junção integrada das responsabilidades. Porque as responsabilidades e as competências em matéria de potabilidade da água, elas estão bem definidas. Para o Ministério da Saúde, cabem as normas de potabilidade para o consumo humano e para o gestor hídrico e de saneamento também, mas no olhar da segurança ambiental e da saúde ambiental. O olhar, por exemplo, para a Agência Nacional de Águas será mais no sentido de segurança hídrica e não tanto de plano de segurança da água e de segurança da água enquanto potabilidade da água de beber, né, da água para consumo humano. Então, as competências estão bem definidas,
são distintas, são separáveis, né? Mas elas precisam de uma articulação, elas precisam estar integradas, precisa haver um compartilhamento, então é muito importante como estão necessariamente, né, no comitê interministerial, mas esse comitê eu tenho uma crítica em relação ao comitê, que precisa ser interfederativo também, né, para poder abarcar as demandas dos estados e dos municípios, né, não só ficar no nível federal, mas ela tem a vantagem de ser interministerial, trazendo o Ministério da Saúde para discutir com o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Agência Nacional de Águas, além de outros ministérios, inclusive Defesa Civil, para tratar de questões de potabilidade da água. Então, o desafio está na articulação. E um outro fator que colabora também é que os objetivos estão traçados desde lá atrás nos ODS, nos 17 ODS, com metas, né, uma governança da água que já englobava inclusive a questão do saneamento, né? Porque como nós sabemos, temos aí a ODS 6, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, da ONU, que prevê água potável e saneamento, né? E o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, que, por sua vez, prevê a vida na água, ou seja, a saúde ambiental. Então, tanto o olhar da saúde ambiental quanto do saneamento e dos recursos hídricos em si, eles têm objetivos e metas separadas, diferentes, mas elas precisam ser, de alguma forma, articuladas e integradas. E isso está bem definido nos ODS. Então, nós temos isso e nós temos também os planos, né? Os planos, retomando aí a questão do novo marco legal regulatório que colocou a necessidade da integração. E tudo isso também, em termos jurídicos, Everton, está muito bem desenhado e prescrito. Em nível internacional, principalmente no âmbito jurídico, nós temos normas, né? Como você bem sabe, normas desde lá atrás da Convenção de Helsinki, de 92, que fala em plano hidrológico, ou seja, aquela visão holística de proteção e gestão da água e do saneamento. Holístico no sentido de olhar para a preservação das florestas, o uso adequado do solo, questão do clima, questão do desenvolvimento urbano, enfim, a própria questão do uso equitativo das águas, inclui águas subterrâneas, enfim, todo esse uso equitativo na sua multiplicidade de usos estava previsto desde 92. E aí, no âmbito internacional, para corroborar tudo isso, veio a Conferência de Berlim, que prevê água segura, já trazendo para 2004 e caminhando para o protocolo Saúde e Água, protocolo de Londres, que, enfim, trouxe a noção de plano de segurança da água. Isso foi em 99 e a OMS emitiu, a partir daí, as suas diretrizes e, depois disso, a ONU também, em 2010, acabou decretando o direito humano à água de qualidade e ao saneamento, né? Isso foi por uma resolução, inclusive, uma resolução, salvo engano, 64, foi em 2010. Então, nós temos todo esse arcabouço jurídico internacional, nacional agora, com o novo marco legal, que traz a integração de tudo isso, todos esses objetivos. Saber articular tudo isso vai ser o desafio. Isso, imagina. A gente já tem a nova portaria de potabilidade está para sair. Como é que a gente vai fazer? Vai ter alguma previsão do projeto Conexão Água? Porque ele também tem um prazo para terminar, né? Como é que você está pensando para a gente manter alguma atuação, alguma coisa assim? Então, nós estamos
em contato com o Ministério da Saúde, que apresentou um índice recorde de contribuições na consulta pública, que esteve aberta até recentemente, e haverá ainda um momento de uma devolutiva do Ministério da Saúde para a sociedade. Eles vão aportar, talvez, uma planilha, Excel, algo assim, né? Todas as contribuições, inclusive com as justificativas do porquê foram aceitas ou rejeitadas. Então, eles vão dar esse feedback para a sociedade, né, que é próprio do princípio da participação, né, enfim, que é muito próprio da própria consulta pública, né, senão não teria nem razão de ser. E depois disso, então, vai ser dada a oportunidade de alguma reação. Mas aí, não, o que nós estamos, enquanto projeto Conexão Água, estabelecendo canais de comunicação, revigorando os canais de comunicação com o Ministério da Saúde, para poder, se for o caso, conforme as demandas, realizar audiências públicas. Mas não está no escopo do Ministério da Saúde mais uma audiência pública. Enfim, é uma questão que nós teremos que discutir e no cunho resolutivo do projeto Conexão Água, com todas as partes, colaboradores e Ministério da Saúde. O que você acha dessa história que agora a Agência Nacional de Água virou Agência Nacional de Água e Saneamento, né? Você acha que vai dar uma diluída, para eles vão ficar mais sobrecarregados, porque por enquanto não aumentou nada, só aumentou o trabalho, ou pelo menos só aumentou o nome, que a gente tem certeza, né? Será que a gente vai ter mais clareza na regulamentação, nas coisas da ANA, ou quanto tempo a gente prevê que isso demore para acontecer? Olha, Everton, normalmente eu sou muito positiva. E também, quando eu lanço expectativas, eu procuro sempre lançar as melhores expectativas para o futuro. O novo Marco Legal do Regulamento deu à ANA essa função regulatória desafiante. A Agência Nacional de Águas vai ter que ter a destreza, né, de, respeitando os 4 eixos temáticos essenciais do saneamento, que são a água para abastecimento, o esgotamento sanitário, a drenagem das águas pluviais, ou seja, a questão urbanística, e a coleta de resíduos sólidos, ou seja, lixo. Enfim, são 4 grandes eixos desafiantes, sendo que a ANA cuidava parcialmente do primeiro, ou seja, é uma função absolutamente nova para a Agência Nacional de Águas, enorme. Um desafio enorme, e ela vai ter que ter a humildade, a abertura de discutir com a sociedade desde o início dessa regulação, do processo regulatório. Por quê? Porque o titular do saneamento é o município, está expresso no novo marco legal isso. E o que significa o município ter a titularidade do saneamento? Significa que o município é o gestor, ok? Mas quem é o verdadeiro titular? O verdadeiro titular somos nós, a sociedade. Então, a sociedade vai ter que se envolver e ser envolvida no processo regulatório e vai ter que opinar também, para justamente fazer valer as vontades e as demandas, tanto dos municípios quanto em nível dos estados, ou seja, cumprir os anseios do princípio federativo. Então, tudo isso vai ter que ser necessário mediante essa união da sociedade para ajudar e trazer as suas colaborações nesse marco regulatório. Eu enxergo que o projeto Conexão Água tem aí uma função crucial também, porque assim como está sendo na questão da revisão da portaria de potabilidade da água, também nessa nova função regulatória, o projeto Conexão Água tem muito a colaborar.
seja pelo aporte da expertise dos seus colaboradores, né, que são redes temáticas com diversos colaboradores, dentre eles da expressão do seu gabarito, Everton, né, mas nós temos vários outros, e que podem muito bem colaborar nesse processo. E, inclusive, para sanar dúvidas, ajudar a sanar, esclarecer dúvidas, como, por exemplo, se continuam os consórcios e a questão da gestão por região metropolitana, né? O Supremo Tribunal Federal já até apontou que sim, embora a ADIM, salvo engano é a ADIM 1842, que ainda não chegou ao fim, mas já sinalizou que aceita a aglomeração por regiões metropolitanas, olhando para o Rio de Janeiro, né, nessa ADIM. Enfim, mesmo nas questões de, por exemplo, auditorias, a ANA, Agência Nacional de Águas, né, agora ANAS, né, Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA vai ter que olhar para a questão de formação, talvez, de comitês de auditoria, numa estrutura de governança dentro da agência, dentro, como se fosse uma empresa do setor privado com a sua governança corporativa, tem o seu comitê de auditoria. Da mesma forma, ao prever no novo marco legal essa questão da auditoria, as agências reguladoras também, para avaliar riscos, precisariam ter seus comitês de auditoria. Aliás, tem uma lei, né, que prevê isso, que é a Lei das Estatais, né, que é uma lei de 2016, 13.303, salvo engano. Lei não é muito comigo, mas é essa, Lei das Estatais que prevê. Você é otimista, mas não é fácil, né? O panorama que a Ana vai enfrentar, né? Realmente não é fácil, vai ser demorado, tá? Não é um processo rápido. A Ana terá que capacitar um corpo de pesquisadores, consultores, os próprios gestores, os profissionais da Agência Nacional para essas questões, para olhar para essas questões que são novas para essa agência. Mas a agência compõe, eu acho que um dos melhores quadros em termos de agência nacional, a ANA compõe um quadro excelente, tem um quadro excelente de profissionais e capacitados, desde que eles ouçam a sociedade, será possível sim cumprir essa missão. Eu sou otimista. Também estamos sempre próximos para ajudar o pessoal da ANA no que eles precisam. A gente sempre tem uma boa interlocução com eles no que precisar, né? A ideia é trabalhar junto, está certo. Vamos torcer. Você sempre destaca, você falou aí atrás, só quero que você entre em detalhe. Você fala da gestão de risco da água como um mecanismo de boas práticas para a segurança da água. Como é que você vê isso? Bom, eu vejo como uma questão de cultura. E cultura nós precisamos criar, cuidar e cativar. A cultura da segurança, na verdade, ela precisa de um reforço contínuo todos os dias. A cultura da segurança, no caso segurança da água, nós estamos falando, ela partiu da própria ONU, Organização das Nações Unidas, quando pontuou que água potável é um direito humano fundamental, porque ao dizer isso, a ONU acabou colocando a água potável no núcleo de um direito de dignidade, em nível de dignidade da pessoa humana. Então, essa cultura da segurança ligada à dignidade passa a ser a essência de tudo, passa a ser vital. E a OMS também, pelos planos de segurança da água, ao ter os seus guias, as suas diretrizes de plano de segurança da água, acaba também colaborando com essa cultura que precisa ser disseminada. Então, eu vejo, na verdade, quando você coloca essa necessidade da própria Ana, voltando para a pergunta anterior, trazendo para cá, a Ana
ela precisa ter essa clareza quanto ao dever de espraiar essa cultura da segurança da água. Então, isso só vai acontecer se a Ana souber olhar para a questão da saúde ambiental, da saúde ecológica, dos padrões ecotoxicológicos, além dos padrões de potabilidade, né? E, enfim, e saber articular isso, como eu disse na outra pergunta que você fez também, né? Então, são vários desafios que se conjugam para cumprir esse dever de espraiar a cultura da segurança, né? E tudo isso depende de uma coisa, Everton: planejamento hidrológico, que é aquele planejamento holístico, como eu já disse, desde lá atrás, os cursos d'água. Não adianta olhar só para o manancial, né, de abastecimento. Nós precisamos olhar lá atrás para tudo, para o uso adequado do solo, para as questões da poluição difusa nos cursos d'água, enfim, tudo que vai acabar desembocando naquele manancial, né? Enfim, toda essa cultura de segurança, ela precisa ser holística. Enfim, é isso que eu penso, idealizo, e eu acho que é nesse sentido que tem que ser um plano de segurança da água. É verdade. Cultura se faz também com educação. Você tem que ter que as pessoas têm que participar, tem que começar a pensar a água de uma forma ética e participar do processo como um todo, para que essa cultura prevaleça, né? Porque para baixo não funciona completamente. A gente tem que ter as pessoas envolvidas e pensando em água como um todo, né? Você é um grande colaborador para disseminar essa cultura da segurança, né, professor Água, e levando essa cultura para crianças, para jovens, enfim, para todas as gerações. Nós só difundimos uma cultura ou uma nova cultura na medida em que nós universalizamos a linguagem e o conhecimento. O conhecimento, ele não pode ficar retido num escaninho de biblioteca, de academia, né? Ele precisa ser traduzido, e traduzido numa linguagem universal, né? Afora as várias línguas dos povos, né? A linguagem precisa ser uma linguagem universal, que significa uma linguagem fácil, uma linguagem facilmente absorvida por todos, seja por imagens, por som, por música, por manuais, por tecnologia, enfim, todos os meios, todas as formas. Quando nós falamos em difusão, disseminação e consolidação de uma cultura, nós estamos falando de educação ambiental e de educação da importância da segurança da água. E esse fator ético, ele vem a reboque, ele vai, ele vem junto com toda essa noção de cuidado. E você nos ensina muito, Everton, com todo o seu trabalho no Instituto Água Sustentável, você nos ensina muito sobre isso. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é de divulgação. Aliás, a gente queria saber se a gente puder contribuir, trabalhar colaborativamente com o Ministério Público, que tem uns trabalhos muito bons, muito bem desenvolvidos. Seria um prazer a gente poder aproveitar para difundir o conhecimento de vocês. Na verdade, o nosso trabalho o trabalho do Instituto Água Sustentável, além de produzir vários materiais, é um de divulgação mesmo, né? Porque a gente conversa com experts como você e a gente tem uma dificuldade, eu falo porque eu também sou expert em um determinado assunto, né? De transmitir para as pessoas o que a gente vive todo dia. Então, o trabalho do Instituto na verdade, isso, é traduzir as informações que hoje eu tenho com você aqui, aí a gente traduz para que as pessoas possam usar no dia a dia, porque elas são, de fato, fundamentais para o dia a dia no trabalho com água. Então, se a gente puder trabalhar juntos, será sempre um prazer. O prazer é nosso, nós temos essa colaboração integrativa incrível e essas parcerias são importantíssimas, porque cada um supre digamos assim, uma demanda,
e uma demanda de comunicação, uma demanda de conscientização, né? E assim nós tentamos espraiar essa cultura da segurança da água. Enfim, afastar a ideia de que a água é abundante ou de que a água não tem, assim, que tem valor desprezível. Não, a água tem um grande valor, um valor econômico. Quando nós falamos de valor econômico, é a noção de economia mesmo, no sentido mais amplo, no sentido social, no sentido cultural, né? Nós temos que alimentar o valor cultural da água também, né? A água, através dela, nós podemos expressar, nós podemos criar um livro literário sobre água, né? Que vai ser um compêndio gigantesco. Enfim, a água tem muitos referenciais e nós devemos saber explorar tudo isso para poder conscientizar toda a população para esse bem maior que é a água, né? A água vida, a água que perpassa tudo. Enfim, esse nosso trabalho, Everton, tanto do Instituto Água Sustentável quanto do Projeto Conexão Água, na verdade, nesse viés são muitíssimo parecidos, né? Nós temos Sim. muita afinidade nessa questão da transmissão do conhecimento, na universalização do conhecimento e da educação ambiental e da importância da água. E então as parcerias são mais que bem-vindas, elas são necessárias. E também é uma ODS, né, a parceria. Parceria Sem ODS, dúvida. está pegando 17. É uma, Ainda estamos cumprindo, é verdade. nós estamos cumprindo mais um ODS. Lamentavelmente, eu falei para você que o papo fica bom e a gente vai passando, o tempo some, né? Voa, a gente nem vê. Nosso tempo já está no final. É um prazer conversar com você. Você poderia fazer suas considerações finais, por favor, Sandra? Muito, muito obrigado por ter participado com a gente aqui. É sempre um prazer ouvir o seu conhecimento. Olha, se eu pudesse deixar aqui um recado, é um recado um pouco pesado, mas é um recado ético, do envolvimento e do engajamento, né? Para que cada pessoa reconheça em si o seu potencial, porque todos, sem exceção, têm uma contribuição a dar. Então, a invocação aqui é para que cada um de nós reconheçamos, descobramos e reconheçamos dentro de nós mesmos esse potencial para poder desenvolver em prol da água e do meio ambiente com boas práticas, olhando para todos os riscos, ajudando a sociedade, os gestores, com o apoio da academia e de todos os atores, a poder cumprir esse desafio, que é o desafio da água de qualidade, acesso a todos, universalização, sem exceção, inclusive pequenos municípios mais frágeis, que é a maioria, né? Nós temos apenas, dos quase 5.000 municípios, apenas 31 são municípios grandes, o restante são todos pequenos municípios. São para esses que nós precisamos olhar, e só com a sociedade atenta a tudo isso é que nós vamos conseguir vencer o desafio da universalização do saneamento e da água potável para todos. Então, é esse apelo que eu faço. Todo mundo, por favor, reconheça a sua capacidade, que todos têm, e venha colaborar. Nós estamos aqui à disposição para trabalharmos juntos no projeto Conexão Água, acredito que também no Instituto Água Sustentável, e essa cultura tem que acontecer, cultura da segurança da água. Obrigada pela oportunidade. Muito legal, muito legal. Não achei nada pesado. Você falou que era um recado pesado. Eu acho que é um recado extremamente bem-vindo e nós vamos divulgar bastante esse seu recado aí, porque ele é extremamente importante. Agradeço demais a sua participação. É um prazer conversar com você sempre, Sandra. Obrigado, tá bom? O E um prazer abraço. foi muito obrigada. Um grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho, Everton. Obrigado pelo seu trabalho também. Parabéns. Um abraço. Tchau. Um abraço. Obrigada pela oportunidade.